No período da modernidade, ocorreram mudanças fundamentais nas imagens de natureza que partem da concepção antiga, onde ela é mãe, divina, perfeita e bela. Passam pela medieval, uma natureza que é um sofrimento, de onde o homem espera a salvação divina. Pelo renascentismo, com papel de cuidadora do homem, atenta às suas necessidades, e chegam até a nova concepção de natureza do homem moderno, uma natureza mecânica, autorregulável e matematizável. Essas alterações implicam necessariamente mudanças de imagem do próprio homem, que chega à modernidade com uma diversidade de conceitos sobre si, muitas vezes contraditórios. Para Ivan Domingues, é necessário demorar o olhar sobre dois aspectos do ser: o ser de natureza, aquilo que o homem necessariamente é, e o ser de artifício e invenção, em que cabe sua liberdade. Desse modo, um segundo conceito de natureza humana é forjado, constituído por sua cultura e por sua história. Esta é somente uma das interpretações do que é o homem moderno. E se, no que se considera como idade contemporânea, ainda se fazem essas especulações sobre o que é o homem, como dizer que não estamos parados na modernidade? O filósofo alemão Walter Benjamin aponta para a problematização do que disse Schopenhauer a respeito de uma compreensão da história como fatos congelados, em que o curso do mundo se desenvolve com uma representação coisificada da civilização. A saída para a superação disso, em convergência com o que apontou Ivan Domingues, seria uma compreensão dos seres enquanto sujeito histórico-natural, como diz Benjamin, e ativos nessa construção, subvertendo o lugar do homem enquanto máquina pelo homem histórico. Walter Benjamin escreveu que a modernidade é um mundo dominado por fantasmagorias. Esse conceito é fundamental em sua obra, deixada inacabada As Passagens. Dentro da modernidade, acontece o fenômeno da modernização, que mostra tanto a expressão artística e intelectual dessas gerações, quanto revela dentro de si suas tensões. Tomando Paris como símbolo da modernidade no século XIX, ele procura, a partir dessas ideias, demonstrar como a reificação se dá de maneira prática e como isso esteve presente nos mais variados meios de sociabilidade. Esse mundo, tomado por fantasmagorias da modernidade, dentre o velho, entendido como a modernidade de Baudelaire, e o novo, essa modernidade contemporânea a Benjamin, apresenta a desregularidade do progresso da técnica, junto à evidenciação do sentimento de não conseguir conceber um mundo melhor. Utilizando os conceitos de fetichismo e reificação em Marx e Georg Lukács, Benjamin problematiza a cultura capitalista, a história da cultura, o espaço e o tempo, que de modo geral surgem a partir da ideia de fantasmagoria. As fantasmagorias nesse sentido também podem ser compreendidas como uma utopia que serve de suporte à ideologia dominante e se apresenta como uma única representação do real. Com isso, quando Benjamin escreve Paris, a capital do século XIX, o que se propõe é uma reflexão sobre as ilusões a que a modernidade deu origem e, consequentemente, essas investigações fornecem elementos para a compreensão do século XX. Para compreendermos melhor de onde Benjamin sai e onde quer chegar, é necessário fazermos uma pequena explanação dos conceitos de Marx e Lukács, que dão origem a essas reflexões. A respeito do fetichismo, no livro 1 do Capital, Marx apresenta: a mercadoria e a relação de valor dos produtos do trabalho em que ela se apresenta não guardam absolutamente nenhuma relação com sua natureza física e com as relações materiais. É uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Em outro momento, continua: aqui, os produtos parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e com os homens. Assim,
O fetichismo escamoteia a forma como as mercadorias aparecem na vida social, deixando propositalmente oculto quem as produziu, como e quando. Aí, podemos ver a fonte a partir da qual Benjamin busca falar de fantasmagoria e da qual advém sua crítica a respeito do entendimento do curso da história. Com Marx, Benjamin desenvolve a parte essencial de sua crítica, a lógica da mercadoria como sentido e direção das relações sociais na modernidade capitalista. A respeito do conceito de reificação, ele é, em certo sentido, elementar ao conceito de fetichismo. Lukács o define como um processo histórico inerente às sociedades modernas capitalistas que leva as mercadorias a extrapolarem a esfera das fábricas e do comércio, influenciando a cultura e as demais formas da subjetividade humana. Desse modo, esses conceitos auxiliam a investigação da fantasmagoria capitalista, que ao fim e ao cabo são uma autoimagem da sociedade. Assim, traz implicações no modo de ver a cultura, a história, o espaço, o tempo e até mesmo o interior de nossas próprias casas. Nessa construção imagética e fantasmagórica, aqueles que produzem a mercadoria são invisíveis, o prazer é insaciável, a liberdade é ilusória, o amor é impedido, o medo é constante e a democracia inviável. Outro filósofo importante, Jacques Rancière, aponta para a construção imagética que desenha a cidade e que pinta a realidade, que é então o imaginário daquele que detém as forças da economia. Esse imaginário produziu diversas indústrias, estimulou ainda mais a aglomeração das pessoas nos centros urbanos, pintou o céu de cinza com a fumaça das fábricas e controlou a agenda dos cidadãos. As extensas horas de trabalho faziam da noite dos proletários o seu único momento para sonhar. Essas características das relações de trabalho foram, nitidamente, uma das esferas da modernidade mais afetadas pelo imaginário do homem moderno. O contraste entre aqueles que trabalham e aqueles que usufruem dos trabalhos do operariado tornou-se mais significativo à medida que a burguesia tomou para si os meios de produção. Enquanto a divisão de classes tornou a vida de alguns repleta de ócio e regalias, tornou a de outros demasiado cansativa e miserável. Rancière buscou dar voz aos operários na obra A Noite dos Proletários. Eles eram algumas dezenas, algumas centenas de proletários que tinham 20 anos por volta de 1830 e que nessa época decidiram, cada um a seu modo, não suportar o insuportável. Não exatamente a miséria, os baixos salários, os alojamentos desconfortáveis ou a fome sempre rondando, mas fundamentalmente a dor pelo tempo roubado, a cada dia trabalhando madeira ou ferro, costurando roupas ou fazendo sapatos sem outro objetivo senão o de manter indefinidamente as forças da servidão e da dominação. O humilhante absurdo de ter que mendigar dia após dia esse trabalho em que se perde a vida. O peso dos outros também, os da oficina, com sua gloriula de Hércules de cabaré, ou sua obsequiosidade dos trabalhadores conscienciosos, os de fora, à espera de um lugar que de boa vontade lhes dariam, enfim, os que passam a carruagem e lançam um olhar de desprezo a essa humanidade estigmatizada. A separação entre uma parcela da humanidade que trabalha arduamente e uma que usufrui dos prazeres que o trabalho de outros promove fomenta uma questão singular. Que tipo de vida a modernidade impõe forçosamente ao operariado? A incapacidade do operário de sonhar e não sair do lugar pode ser uma imagem clara da tirania imposta pela vida moderna.
mas os problemas não findam nas forças que impedem as diversas realizações pessoais dos operários. Por que não seria possível o imaginário de uma vida feliz, apesar dos cansaços empreendidos nos diferentes trabalhos físicos? A percepção do homem moderno parece ter como característica a ideia de que os homens mais elevados são aqueles que desprezam o trabalho braçal e vivem em constante regozijo nos prazeres da vida intelectual. Entretanto, o trabalho braçal que o homem ocioso despreza é o trabalho que necessita para alimentar-se, vestir-se e manter seu constante proveito do luxo e de prazer. Evidentemente, para que o burguês se alimente, o operário precisa trabalhar. Nosso desejo de que cada um fique no seu lugar se manifestará discretamente, escreve o filósofo Rancière. As relações de trabalho na modernidade parecem, portanto, sufocar o imaginário daqueles que esgotam as suas forças nas fábricas e parecem criar um ciclo contínuo de sufocamento, em que aquele que tem tempo para ler, pintar e viver ociosamente projeta no imaginário do outro o seu próprio imaginário, tenta falar pelo outro e até mesmo vê nas suas alegrias vulgaridade e insensatez. O inferno de Dante é o inferno imaginado, mas o dos operários é pensado. Enquanto o sofrimento permeia a mente de muitas vidas exaustas, alguns se darão por satisfeitos na mera imaginação da miséria humana. E talvez sejam eles os que acordam cedo pela manhã e que se deitam ao anoitecer, que de fato devam falar sobre o mundo. São eles que de fato conhecem suas dores e podem sugerir uma transformação no mundo significativa. Tanto a ideia de divisão de classes desenvolvida por Rancière como o conceito de fantasmagoria auxiliam, portanto, na investigação sobre o imaginário moderno. Precisamente, a recomposição das imagens em Benjamin acontece por meio de uma atividade historiográfica, ao resgatar do passado sua própria verdade contra o testemunho de uma transmissão falsificadora. Desse modo, o objeto historiográfico da modernidade, exemplificado em Paris, desvela como esse espaço atinge o sujeito e, além de formar uma espécie de compreensão histórica da mitologia que alcança o habitante da metrópole. Paris, com suas características de cidade burguesa em desenvolvimento, seja pela ressignificação de seus espaços públicos e privados, seja pelo advento das novas tecnologias, como as estradas de ferro, continha imagens perfeitas que exprimiam a construção desse modelo de modernidade. Apresentaremos algumas delas. A primeira são as passagens cobertas de Paris. Elas podem ser consideradas como os primeiros centros de consumismo. Um guia ilustrado de Paris, que Benjamin cita, são descritas assim. Estas passagens, uma recente invenção do luxo industrial, são galerias cobertas de vidro e com paredes revestidas de mármore, que atravessam quarteirões inteiros, cujos proprietários se uniram para esse tipo de especulação. Em ambos os lados dessas galerias, que recebem a luz do alto, alinham-se as lojas mais elegantes, de modo que tal passagem é uma cidade, um mundo em miniatura. Elas tiveram início ainda no século XVIII, mas foi no seguinte, XIX, que tomaram outra proporção, com o advento da construção metálica e com o uso do vidro. O ferro, utilizado sobretudo nas passagens, nas construções ferroviárias e nos pavilhões de exposições, é inserido na arquitetura resgatando um estilo helênico. Essa alternância entre o velho e o novo, expressas como imagens na consciência coletiva, são para Benjamin imagens de desejo. Elas evocam um desejo de se distanciar do passado mais recente, mas de se aproximar do passado mais remoto. Ao imaginar o novo, ele está ligado a uma representação do antigo, e esse antigo remete à história de uma sociedade sem classes, como Benjamin cita com a epígrafe de Michelet. Cada época sonha a seguinte. Nesse contexto, Benjamin compara essas relações à utopia de Fourier.
Fourier foi um socialista francês, representante do socialismo utópico, que idealizou os chamados falansterios. A arquitetura do falanstério encontra suas diretrizes nas passagens, já que para o socialista, que a enxerga de modo reacionário, transforma o seu fim de comercial para residencial. O falanstério é, então, uma cidade feita de passagens. Outra importante utilização do novo modo de produção industrial e as inovações que ele proporcionou foram as mercadorias que eram exibidas nas exposições universais. Nos primórdios da era da industrialização, ocorreram ao menos 11 exposições. As de Paris tiveram lugar em 1855, 89 e 90. Porém, a primeira exposição não aconteceu em Paris. A Exposição Universal de Londres, ocorrida em 1851, fomentou o espírito de competição no imperador Napoleão III, último monarca a reinar sobre a França, que tinha por projeto político a modernização da infraestrutura e da economia da nação. Ele decidiu que a França entraria como adversária e emitiu um decreto no qual encomendava a Exposição de 1855. A primeira Exposição Universal Francesa contou com obras de arte, com novidades sobre a indústria e a arquitetura, com trabalhos de vários países e premiou alguns de seus participantes, por exemplo, ao distribuir medalhas por suas contribuições no melhoramento do processo industrial e também por suas contribuições a serviço da classe operária. Mas por que Benjamin fala das exposições universais em seu projeto? Principalmente porque o valor de uso das mercadorias expostas era substituído pelo seu valor idealizado de troca. A idealização era tamanha a ponto da modernização atingir o universo, como podemos ver na obra de Jean-Jacques Granville. Benjamin diz: as multidões, forçosamente afastadas do consumo, se imbuíram do valor de troca das mercadorias a ponto de se identificarem com ele. Assim, elas dão acesso a uma fantasmagoria, onde o homem entra para se deixar distrair. O esforço do Segundo Império em modernizar a cidade ajudou a construir uma forte identidade urbana, mas, se por um lado essa modernização atendia aos bolsos do capital industrial, por outro, ela compunha um ambiente urbano que favorecia a convivência e as trocas interpessoais. E isso era desfavorável à manutenção do cenário político. Napoleão III, então, recorre a Georges-Eugène Haussmann, arquiteto e prefeito de Paris, que faz na cidade o que ficou conhecido como haussmannização. O barão Haussmann, que se auto-intitula artista demolidor, é responsável, em especial, pelo alargamento das ruas de Paris, que pretendia o impedimento da construção de barricadas, e por expropriações que aumentam a especulação fraudulenta, o que resulta no aumento dos aluguéis e, consequentemente, na imposição dos subúrbios como alternativa única do proletariado. O Rio de Janeiro continua lindo. Isso reverberou no Brasil com o engenheiro Pereira Passos, que estudou na França e assistiu à haussmannização. Uma de suas aplicações foi na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Com o afastamento do proletariado, a cidade então fica livre das revoltas dos trabalhadores que a sustentam, como diz Luiz Henrique Heshdon sobre Haussmann. Seu projeto de embelezamento estratégico atendeu, de certa forma, aos anseios de uma alta burguesia interessada em se preservar dos riscos de uma nova revolução, cujo alvo não seria mais o antigo regime, mas a nova ordem burguesa que o substituíra. Uma nova imagem seria construída para a cidade, a partir de então caracterizada como a Cidade-Luz. Luz proveniente da nova iluminação pública, das amplas vitrines, dos novos tecidos, dos interiores pertencentes aos ricos burgueses, dos grandes teatros
enfim, de uma cidade que se ilumina para o mundo ver a sua modernidade. Nessas construções fantasmagóricas de Paris, se apresenta essa fisionomia da cidade que, conforme diz Benjamin, escrever a história significa atribuir aos anos uma fisionomia. Esse trabalho fisionômico é justamente o processo de arrancar a partir dos seus elementos históricos uma ideia que expressa um rosto. Em A Fisionomia da Metrópole Moderna, conforme o título do livro de Willy Bolle, se forma esse trabalho de representação da história natural dirigido em um novo local. Aqui, Brasília, capital da esperança, cidade sonhada e decantada em versos e nas aspirações dos milhões de brasileiros, herdeiros do grandioso futuro que já se faz presente em todos os recantos do Brasil. A proposta se faz no porquê não pensar interculturalmente entre Paris e São Paulo, ou até mesmo Brasília, a partir dessa metodologia benjaminiana. O exercício de pensar São Paulo como fantasmagoria justamente se faz por esse olhar que atravessa a periferia do mundo, a metrópole europeia, e também por quais são suas implicações para o prisma de percepção de uma metrópole, nos moldes europeus, mas dependente do terceiro mundo. É importante destacar que os retratos das cidades, quando se forma a noção das megalópolis, se dá por meio de um recorte do terceiro mundo no século XX, que detém diferenças históricas e geográficas discrepantes, ao mesmo tempo que persegue a marcha da modernização. De modo que se questiona qual é o modelo dos retratos de cidade para a representação de lugares sul-americanos. Não existe amor em SP, um labirinto. Nesses termos, a compreensão de São Paulo no método benjaminiano é similar à de Paris, por meio de um autorretrato que visa capturar a consciência urbana moderna. É por isso que se permite protagonizar o trabalho literário de Mário de Andrade, por evocar as transições de mudança na cidade moderna no mesmo período de Benjamin, seja evidenciando o controle sobre as terras ao longo do país ou sua dependência em relação a essas metrópoles verdadeiras. A captura dos sonhos coletivos no projeto historiográfico de Benjamin pode ser relacionado com a obra de Macunaíma em Mário de Andrade, justamente por esse limiar da imagem apresentada na obra entre a modernidade e os tempos originários. Pois, ao recorrermos à construção do imaginário europeu que projeta a América Latina como utopia, no decorrer de seu fracasso, expressa as ruínas que Andrade consegue ilustrar na obra por meio das fantasmagorias de São Paulo e sua relação com a identidade brasileira, que é deixada para trás no vislumbre do modelo europeu. Uma relação histórica intrincada de privação e violência, que na cultura da cidade manifesta essa construção de São Paulo, ansiosa em viver a utopia de Paris, em que a tentativa de espelhamento no estrangeiro joga a cidade não mais para uma utopia moderna, mas uma retrotopia, que sente falta daquilo que ficou para trás, mesmo que incapaz de se livrar da sua visão original. Como também Andrade se atenta quando escreve o poema Anhangabaú. Estes meus parques do Anhangabaú ou de Paris, onde as tuas águas, onde as mágoas dos teus sapos? Meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Onde as tuas bananeiras, onde o teu rio frio encanecido pelos nevoeiros contando histórias aos sacis? Meu querido palimpsesto sem valor, crônica em mau latim, cobrindo uma écogla que não seja de Virgílio. Portanto, o método fisionômico benjaminiano se refere a um exercício de especulação das imagens, na tentativa de analisá-las como repletas de história, que é capturada por Baudelaire especificamente na figura da modernidade. Tal conceito, na teoria benjaminiana,
permitir acessar esse saber através da forma do trabalho literário que se destaca por ser repleto da qualidade da arte de escrever histórias com imagens. Em contraposição, a autoimagem vislumbrada pela modernidade, que vem de um auto-engano coletivo, segundo Benjamin, é uma condição essencial do sujeito moderno que culmina no bovarismo, a criação de uma utopia que escamoteia a realidade em que o sujeito vislumbra em si uma personalidade e uma condição de vida que não possui, mas que age como se possuísse. Como podemos, então, praticar o exercício de imaginação da utopia se até isso já nos é imposto? O bovarismo é provavelmente uma das maiores consequências da modernidade capitalista, que mascara as condições de exploração dentro da sociedade. Em certo sentido, essas fantasmagorias existem de modo a garantir a alienação do sujeito de si mesmo, de modo que impeça possíveis processos de ruptura dessa ordem. Porque, afinal, para que se revoltar se vivemos em uma utopia? A utopia significa o não lugar e geralmente possui o sentido de idealização, mas aqui surge como fantasmagoria, isto é, uma utopia imposta a fim de velar a realidade e com isso conservar o sistema. Porém, até mesmo a arquitetura do artista demolidor em Haussmann, que visava a construção de ruas de modo que impedisse barricadas e revoltas sociais, foi colocada à prova com a Comuna de Paris. Os movimentos dos anos 60 e 70 também foram movimentos que negaram a compreensão moderna da história, que nos impunham o ceticismo e que tiravam os sujeitos do seu lugar de protagonista. A história se inscreve nesse movimento de tensão entre a utopia imposta e a utopia possível, de maneira que é esse tensionamento que ameaça a ordem capitalista e abre espaço para uma outra forma de organização social. De lutar, aqui está o povo sem medo de lutar. De modo que não há sistema mais utópico do que o capitalismo que a modernidade revela. Nesse sentido, se pode pensar a alegoria sendo essa figura com movimento dinâmico reflexivo próprio à construção da cidade. Essa imagem própria não é inscrita em conceitos, mas evocada por um processo de criação cinzenta. O sujeito é parte dessa força histórica da cidade, capturado em seu projeto de construção, mas ao mesmo tempo é afastado dela pelo processo de modernização. Na implantação de Brasília, têm sido enfrentados grandes problemas, criados algumas vezes pela pressa de se atingir as metas visadas. É o caso das invasões do IAPI, Morro do Urubu, Vila Esperança e Vila Tenório, que, surgidas dentro do anel sanitário de Brasília, empanavam a imagem da mais moderna capital do mundo, ocasionando sério perigo de poluição das águas do Lago Paranoá. Ceilândia contará brevemente com um posto médico. O governo controla agora todas as áreas removidas, impedindo o surgimento de novas favelas, ao mesmo tempo que radicaliza, integra e desenvolve uma imensa e nova comunidade brasileira.